Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. Quem já encontrou, diga amém. Irmãos, deixa eu, antes de entrar na leitura da palavra, falar uma coisa, ou perguntar para você uma coisa. Entenda, qualquer coisa que você esteja vivendo hoje, qualquer coisa que você esteja vivendo hoje. Hoje, quando eu falo hoje, é qualquer coisa que você esteja vivendo agora, ou de repente, de ontem para hoje. Não sei, de repente a abertura da reunião deixou você muito alegre, deixou você muito feliz. Porém, me leva a fazer a você essa pergunta hoje. Qual é o teu motivo de estar na igreja hoje? Ué, pastor, eu vim no culto. Qual é o motivo? Parece absurda a pergunta, mas ela não é. E por que ela não é? Porque a gente trocou a importância de ser adorador de Deus com a necessidade de vir à igreja. Então hoje eu só preciso ir no culto. Eu não preciso ser um adorador. Eu não preciso ser alguém que preste culto a Deus. Alguém aqui já foi em estádio de futebol? Alguém aqui já foi em estádio? E mesmo os dois que levantaram a mão aqui, quem mais foi? Levanta a mão, quem já foi em estádio? Deixa eu ver. Estádio de futebol, assistiu um jogo de futebol. Deixa eu ver. Tá. Provavelmente vocês que levantaram a mão aqui não fazem parte não fizeram parte de nenhuma torcida organizada, fez? Não. Provavelmente não. Mas com certeza, no campo ou no estádio, assistindo o jogo, você gritou um grito de guerra de alguma torcida organizada. Ou não? Não é? Você está lá, não sei que time que você torce, mas só para entender, você não faz parte da Mancha Verde, você não faz parte da Camisa 12, você não faz parte da Independente, você não faz parte. Agora, se eu não falar uma torcida organizada de todo time, eu estou perdido aqui, né? Mas você não faz parte de nenhuma torcida organizada. Mas provavelmente a hora que você estava lá no estádio assistindo o jogo, você não ficou assim, ó. E torcendo para o teu time ainda, né? Você não foi lá para torcer para o time adversário. Tomara que meu time perca. Você não foi para fazer isso. Você foi para torcer para o seu time. Se você foi e estava lá e a torcida começou a fazer um grito de guerra ou a cantar alguma coisa, provavelmente você foi junto. E é interessante quando eu conheço muitos evangélicos, tá? Conheço muitos evangélicos e alguns até fanáticos por futebol. Fanático. Então, alguns ainda aguentam um pouquinho, mas conseguem brigar ainda pelo time, discutir pelo time, mas são crentes. Mas ainda conseguem discutir pelo time. E alguns na torcida organizada, e tá lá, e tem algumas, entenda bem, tem alguns gritos de torcida organizada que vem um palavrão no meio deles, não tem? O crente cantava tudo, chegava o palavrão e ficava quieto.
Aí ele só não falava o palavrão. Pastor, aonde que o senhor quer chegar com tudo isso? Só para a gente entender que às vezes nós estamos numa torcida organizada e fazemos parte dela. E no sentido do que, pastor? No sentido de ser salvo. A nossa torcida é pelo menos de ser salvo, ou não? Não? Pelo menos ser salvo, pelo menos ir para o céu. Só que nós estamos dentro de uma torcida e está havendo uma disputa pela nossa alma. Está acontecendo uma disputa pela nossa alma. E nós estamos inertes na arquibancada vendo quem ganha. E não há uma demonstração real em nós de para quem nós estamos torcendo para ganhar. Vocês entenderam, sim ou não? Vocês já viram falando de time ainda, alguém, um São Paulino nato. Num dia ele levanta, acorda, pega a camisa do Corinthians e coloca e sai para a rua. Você já viu? Nem dentro de casa. Se for para falar para um palmeirense, você fala: "Ei, é lixo isso daí. Você está louco? Não sou cachorro." Se você pega um torcedor do Palmeiras, por exemplo, chama ele de corintiano, ele vai ficar bravo, ele vai... por mais crente que ele seja. Mas o que é interessante nisso tudo é que, no sentido de salvação, não há uma demonstração tão grande assim de que a gente quer levantar uma taça. Vocês estão entendendo? Que a gente quer levantar a taça da salvação. E olha que o time está na final, irmão. Ou ganha o bem, ou ganha o mal. Ou eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno. Essa é uma realidade. Só que eu estou aqui esperando para ver quem ganha. Não sei. Jesus está metendo 2-0 no diabo agora. E agora, a respeito da minha vida aí, está empatado, hein, irmão? O diabo está meio que assim. Estou quase indo para lá, estou quase vindo para cá. Eu não sei, assim, né? Não é numa questão, claro que se a gente falar de inferno, ninguém quer ir para lá. E bem a verdade é que muitos não vão para o inferno porque escolheram o inferno. Vão para o inferno porque escolheram o caminho do inferno. Vão porque fizeram uma escolha do caminho. Mesmo Jesus dizendo: "Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Alguns não vão para o inferno porque escolheram: eu vou, deixa eu ir para lá. Não. Alguns vão para o inferno porque escolheram o caminho da prostituição, da fornicação, do adultério, da mentira. Ele quer ir para lá? Não, ele não quer. Mas ele mente como se fosse nada. Ele quer ir para lá? Não, ele não quer. Mas ele adultera como se fosse a coisa mais comum, a coisa mais normal. Minha mulher não está aqui, a outra está aí, né? Eu não estou fazendo nada lá também, então vamos fazer alguma coisa. É uma coisa mais comum. O caminho que a pessoa está escolhendo está conduzindo essa pessoa ao inferno. Porém, a verdade é que quando
dentro dos nossos objetivos, a gente começa a perceber que o time do bem está perdendo, a gente já começa a incomodar Deus. Ué, Deus, como é que você não faz? Ué, e aí, Deus, vai fazer alguma coisa ou não? Ué, mas eu sou de Deus. Ué, mas eu sou crente. Ué, mas eu vou na igreja. Quando na verdade nós precisamos, assim como aquele torcedor daquele time não muda de time, a gente precisaria ter essa disposição tal também. Olha só o que fala aqui em Abacuque, capítulo de número 3, versículo 17, para você entender. Abacuque 3, 17. Ele diz assim, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei em quem? E exultarei no Deus da minha salvação. Para aqui e deixa eu falar uma coisa para você. Irmãos, tem pessoas que aí eu tenho que trazer o exemplo de time de futebol para você entender. Tem gente que se você falar para ele assim, eu te dou 1 milhão para você mudar de time, alguns vão dizer para você o seguinte: eu morro, mas não mudo de time. Mas você vai ficar milionário. Eu fico pobre, mas eu não mudo de time. O teu time está perdendo, o teu time não ganha, o teu time não vence, o teu time não levanta um troféu, não ganha um campeonato, e tem outro time que está ganhando tudo. Você não muda de time. Você não troca de time. Você faz de novo a escala do teu time, você faz de novo, ou manda, não, tem que trocar, o fulano, o goleiro é ruim, o atacante não presta, o técnico tem que sair, o outro não sei o que lá, mas você deixar, não, eu estou deixando de ser, a partir de hoje, eu estou deixando de ser corintiano, a partir de hoje, eu estou deixando de ser palmeirense, a partir de agora, eu estou deixando de ser São Paulino, Santista, Flamenguista, sei lá que time. A partir de agora, eu estou deixando de ser. Duvido. Duvido. E por que qualquer bobagem, e eu estou falando bobagem mesmo, por que qualquer bobagem a gente já não quer mais vir para a igreja? Não vou mais não. E não é uma questão simples de vir à igreja, não. A pessoa, ela vira o caneco literalmente. Deixou de ser de Deus, deixou de vir na igreja, deixou, mas não demora muito, você já encontra a pessoa fumando, não demora muito, você já encontra a pessoa bebendo, não demora muito, você já encontra a pessoa numa companhia ou num tipo de vivência que não é uma vida de um cristão que deixou a igreja, mas não deixou Deus. Às vezes até você vê no meio de pessoas que nunca deixaram a igreja. Não fica assustado com o que eu vou falar, mas é verdade. Às vezes você vê um comportamento até em pessoas que estão no altar,
seja pregador, ministro de louvor, seja o que for. E você percebe que mesmo aquelas pessoas ocupando a posição que ocupa, Deus não tem prioridade na vida deles. Eles estão ainda vendo quem ganha. Quando nós deveríamos ser um tipo de pessoa, conforme a palavra de Deus ela está dizendo, ainda que não floresça a figueira, ainda que não esteja acontecendo o que eu gostaria que acontecesse, ainda que não esteja sendo da forma que eu gostaria que fosse, ainda que nada estiver contribuindo, todavia eu me alegrarei no Senhor. O bicho está pegando, como se fala aí fora, o couro está comendo, o negócio está feio. Espera aí, pode estar feio, pode estar bagunçado, pode estar o que for, só não vou largar Deus. Deus, você não me manda mexer, não mexe com a minha fé, não, isso aqui não. Mas quantas são as pessoas que elas, irmão, a coisa mais natural ou mais comum é pôr Jesus de lado, é pôr Deus de lado, é não dar a Ele prioridade. Entenda, não estou dizendo, volto a dizer, como eu já falei várias vezes em pregação aqui na igreja, irmão, não é para você ser massa de manobra de ninguém. Não é para você ser massa de manobra de ninguém, não é para você ser massa de manobra de pastor. Mas você precisa ser uma pessoa que tenha prioridade, ou que dê prioridade à palavra. Por que nós queremos que a palavra funcione na nossa vida quando a coisa está feia, quando o negócio... Não, porque a Bíblia diz, né? A palavra de Deus ela fala, está escrito, aí Deus tem que dar, Deus tem que fazer, aí Deus tem que operar. E quando a Bíblia diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não aconteça o que eu gostaria que acontecesse, todavia eu vou me alegrar no Senhor. Você está na igreja? Estou. Mas você não está prosperando. Mas eu vou continuar me alegrando no Senhor. Ah, tá bom, desempregado, você está na igreja? Aham. Porque se Jesus voltar agora, é desempregado mesmo que eu vou para a glória. Ah, mas você trabalhando, ganhando esse dinheiro todo, está na igreja? É rico que eu vou para a glória. Mas entenda, nem tudo pode ou estará acontecendo da maneira que eu gostaria que acontecesse. Vamos ler de novo. Porque ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide. Ô irmão, ainda que a coisa não esteja, como eu já falei, do jeito que eu gostaria que estivesse. Como é que está a tua saúde? Pastor, tá legal não? Está muito boa não? Os médicos estão falando isso, aquilo outro. E como é que está a tua fé? Me alegrando no Senhor todo dia. Me alegrando em Deus todo dia. Não estou, entenda, não estou dizendo que nós devemos aqui nos conformar ou concordar com algo que esteja fora do que deveria. Eu não quero que alguma coisa esteja fora do que deveria estar, eu não quero. Mas e se estiver? Isso não pode abalar a minha fé, minha comunhão com Deus, minha intimidade com Deus, minha vida com Deus. Não pode abalar. Só que infelizmente, o que hoje tem acontecido, irmão, parece... Há anos atrás eu ouvi um pastor falar isso. Há anos atrás eu ouvi um pastor falar isso, e hoje parece ser mais real do que naquela época. Parece que Jesus é banana, e que está sendo oferecido na feira. Olha a banana,
olha a banana, hoje não. Parece que trocaram o produto. O objetivo hoje da tua oração é intimidade com Deus? É um relacionamento profundo com Deus? Responda para você, quanto tempo faz que você não chora na presença de Deus? Pastor, agora tem que chorar? Não, mas no relacionamento profundo era comum chorar. Não é que tem. Mas num relacionamento profundo, numa intimidade profunda, era comum. A coisa mais comum era a pessoa dentro de um relacionamento de louvor, de adoração com o Senhor e experimentando realmente aquilo, experimentando o amor de Deus. Era a pessoa ficar emocionada. Não estou dizendo que a emoção diz alguma coisa, mas era a pessoa ficar emocionada. Às vezes tem que controlar a emoção por causa do tamanho da unção, da presença, da glória que ela estava. Só que hoje, se a gente vem para a igreja e a glória de Deus não se manifesta, o poder de Deus não é derramado, a unção de Deus ela não é derramada, mas a gente lê meia dúzia de versículos da Bíblia, 2, 3 versículos, canta 4, 5 música, que já não é nem louvor mais, mas já virou música, a gente canta 2 ou 3 músicas aqui e dá uma alegrada, então tá bom, já fizemos a nossa parte, já cumprimos o nosso dever, mas não prestamos culto. E a coisa mais triste que pode acontecer é uma igreja lotada ou uma igreja cheia ficar cheia quando Jesus voltar. Vou repetir, a coisa mais triste é uma igreja cheia ficar cheia quando Jesus voltar. A hora que ele volta, e aí a pessoa então, ela vai acordar ou despertar quando ele voltar, que ela não prestou o devido culto, ela só estava presente no meio de todo mundo, porque era um lugar legal para ir, porque era um lugar onde esfriava a cabeça, porque era um lugar onde o pastor era gente boa pra caramba, porque era ou gente ruim também, não sei, mas era alguma coisa que satisfazia o ego da pessoa. A igreja para aquela pessoa deixou de ser um lugar de sacrifício. A igreja para aquela pessoa deixou de ser um lugar de morte. A igreja para aquela pessoa deixou de ser um lugar de entrega. A igreja para aquela pessoa deixou de ser um lugar de quebrantamento. A igreja para aquela pessoa deixou de ser um lugar de comunhão, de intimidade com Deus. Que ele cresça e que eu diminua. Se nós, e porque nós nos convertemos, porque nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, porque nós nos batizamos nas águas, porque nós temos a importância de participar da Santa Ceia, porque nós temos a necessidade, ou temos esse lugar, esse ambiente, como a nossa igreja. E aí nós vamos contar algumas histórias. Ah, pastor, porque foi aqui que eu me batizei, porque foi aqui que eu apresentei o meu filho, porque foi aqui que eu me casei, porque foi aqui muitas coisas. Mas pode ser aqui que você vai para o inferno. Deus me livre, está amarrado. Credo. Olha só o que fala. Marca aqui que nós vamos voltar, mas vai lá em Gálatas, capítulo de número
3. Deixa eu ver se é o 3. Gálatas 3. É isso mesmo. Gálatas capítulo 3. Tem duas coisas no livro de Gálatas que a gente pode ler. Primeiro vamos ler capítulo 3. O versículo de número 1. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Quem já encontrou, diga amém. Olha o que diz aqui, ó. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi representado como crucificado. Entenda uma coisa, irmãos. A palavra de Deus, ela fala que o Espírito do Senhor que habita em nós, ele tem ciúmes. Entenda uma coisa. Pensa você, irmã, você casada, pensa você que o teu marido, ele não está nem de frescura com ninguém, ele não está, mas ele está muito perto de uma irmã, irmã, ele está perto demais. Aí você diz, aleluia, glória a Deus, melhor ele estar perto de uma irmã do que estar perto de alguém do mundo. É isso que você faz? Você nem é ciumenta nem nada. Aí você vai chegar para o teu marido e falar, e aí? Como é que é? Eu vou, o que é o quê? Ou não? Você vai chegar, vai ver. Nem perto de mim você fica do jeito que você fica perto. Não, mas não, independente que não seja nada. Tua mulher sou eu, você vai ficar perto de quem? Não é assim? Não é assim? Agora, por que Jesus tem que ficar vendo você, trocando ele perto de outras coisas? E o Espírito que habita em nós, que tem ciúmes, não pode se manifestar com ciúmes. Diante da evidência do risco de te perder. E nem porque ele quer te perder, mas pela tua escolha. Mas a gente começa a colocar algumas coisas como comum, você já percebeu? Ah não, pastor, porque eu tenho a correria aqui, porque eu tenho que subir, porque eu tenho que descer, é porque eu tenho que fazer, né? Porque então aqui não dá, porque se eu não fizer, porque aí ninguém faz, porque se eu não for, ninguém vai, é porque se eu não pegar, ninguém pega. E a gente vai colocando essas coisas, a gente vai colocando, não estou dizendo que não tem que fazer, mas irmão, se não tivesse essas coisas para fazer, você estaria nos pés de Jesus chorando e pedindo a Ele para dar alguma coisa para você fazer. E quando tem para fazer, a gente faz de qualquer jeito. Não é palavra do pastor, é Bíblia. Maldito que faz a obra de que maneira? Relaxadamente. A gente precisa, na verdade não é agora, todo dia a gente precisa rever os nossos conceitos, todos os dias a gente precisa rever valores, todos os dias, principalmente os espirituais. Se estamos andando em espírito ou não, ou se nós estamos tendo uma postura somente para comover alguém ou para, não, melhor que tá na igreja do que tá no mundo. É melhor estar salvo. O problema, infelizmente, é que a gente tem uma ideia de melhor estar desse jeito, melhor estar daquele. Não, melhor que pelo menos está crente, né? Pelo menos está na igreja, pelo menos. Irmão, há pessoas que elas estão na igreja fazendo mais farra do que alguém que está lá no mundo. E eu volto no princípio ou no ponto da palavra. Infelizmente,
A hora que começa a ter um aperto em qualquer aspecto na vida, seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela sentimental, seja ela afetiva, conjugal, seja lá na saúde, a pessoa começa a ter um aperto, ela já vai, ó Deus, não sei o que lá. Quando a palavra dele diz, olha, mesmo que não haja, mesmo que na figueira não tenha mais fruto, ainda que a figueira não floresça, eu não vou deixar de servir a Deus. Eu não vou deixar de adorar. Eu não vou deixar de me alegrar no Senhor. Gálatas 5, olha só o que fala aí. Gálatas 5, diz assim, ó, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo de quê? De servidão. Entenda uma coisa que eu vou falar para você, irmãos, nós fomos tirados de um jugo de servidão, e tivemos a liberdade dada por Cristo. E qual que é essa liberdade? A liberdade é de escolha. A liberdade é de escolha. A realidade é, pastor, porque pastor não pode beber, né? Pode ir para o inferno também. Mas, entenda uma coisa, pode ou não pode, pastor? Pode, eu sou livre. Eu não sou refém. Eu não sou refém, porém, contudo, no entanto, na minha escolha, é algo que eu não quero. Pega lá fora hoje uma pessoa viciada no cigarro, refém do vício, vê se ele consegue ficar sem fumar. Pega um cachaceiro lá fora, esses dias eu estava vendo um vídeo interessante, até um camarada bêbado, com uma, não era nem um corote, com uma garrafa na mão, uma garrafa descartável de refrigerante, cheia de pinga. Aí um camarada chegou para ele e falou assim, ó, eu te dou 50 reais para você jogar essa pinga sua fora. Você joga? O camarada meio bêbado, ele pegou e falou, jogo. Aí ele falou, então joga a pinga fora. O camarada pegou a pinga, virou tudo assim no chão, assim. Jogou tudo a pinga. Ele falou, toma, ganhou 50 reais. Aí deu para ele 50 reais, ele olhou para o dinheiro e falou, o que você vai fazer agora com esses 50 reais? Ele falou, com certeza, comprar pinga. Aonde você quer chegar com isso? Eu quero te dar o exemplo, irmão, que eu sou livre. Quem aqui já bebeu? Levanta a mão. Pastor, eu já bebi. Quem aqui já fumou? Levanta a mão. Talvez qualquer outra coisa. Por que hoje você não faz mais? Por que hoje você não faz mais? Porque hoje você é livre. E aí é que está a questão. Fica firme na liberdade. Porque voltar ao jugo de servidão é uma escolha. O Senhor tirou o fardo sobre mim, e agora eu chego lá e falo, eu quero de volta esse fardo, põe aqui, para mim andar com ele. É uma questão de escolha, e nós precisamos ter a ciência, a consciência, que é uma questão de escolha. Ou agora, porque a figueira não está dando flor, não está florescendo, porque a videira não está dando fruto, eu vou procurar fruto em outro canto agora, vamos lá. Não, todavia eu me alegrarei, todavia eu exultarei no Deus da minha salvação. Então fica firme. E como que eu sou firme? Ou como que eu fico firme, pastor? Irmão, se eu desmorecer,
se eu não for uma pessoa avivada, se eu não for uma pessoa que tenha no coração, ou que tenha literalmente na minha vida, o desejo de ser um verdadeiro adorador. E cada momento que eu tiver a oportunidade de mostrar isso, eu mostrar da maneira mais assídua possível. A palavra de Deus, ela fala que se eu me mostrar frouxo no dia da angústia, a minha força será pequena, eu vou estar fraco. Então é para louvar? Louva mesmo. É para adorar dentro da tua condição? Adora mesmo. É para orar dentro da tua condição? Ora mesmo. Mas não fica... A gente, uma vez um pastor, ele estava falando o seguinte, falou: irmão, às vezes você está orando, você começa a orar, você vai perceber, talvez isso até já aconteceu com você, mas você começa a orar: Senhor, nosso Deus e amado Pai, no nome de Jesus, nós entramos na sua presença, Pai, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Começa a vir uma coceira, você não sabe nem de onde. Já aconteceu com vocês? Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não, interessante, você não tinha começado a orar, você não estava se coçando. Quer outra coisa? Aleluia, louvado seja. E aí a palavra de Deus diz que a gente tem domínio. Você pode dominar. Você pode dominar. Irmãos, eu estou te falando porque um dia que eu ouvi o pastor falando isso, eu fiz isso. Porque era comum, era começar a orar, começava a coceira. Irmãos, eu estou te falando. E aí eu peguei palavra. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu comecei a resistir. Parece bobagem o que eu estou falando para você, parece besteira, mas eu sei o que foi na minha vida. Eu sei o que foi para mim a comunhão com Deus. Irmãos, eu comecei a orar e na mente estava assim: não vou me coçar. E por incrível que pareça, começava aqui, ia para o meio das costas, aí vinha no braço. Irmão, eu orando, e aquela ideia de coceira no corpo, e eu não me coçava. E depois, pastor, eu orei, fiz a minha oração, orava o tempo que fosse necessário, e tinha coceira? Não tinha. Entenda uma coisa que eu vou falar para você. Entenda e aprenda. Entenda e aprenda. Presta atenção, entenda e aprenda. Tudo que o diabo quer, ele não quer que você fique fora da igreja. Não tem problema você vir no culto, desde que você não preste atenção. Se ele pode te trazer para o culto e você... vai nada, tranquilo. Daqui a pouco ele se entrega. Para ele tem problema. Qual foi a palavra que você ouviu? O que você entendeu? O que você vai colocar em prática? Nada. Simplesmente nada. Então para ele não tem problema. Se você está na igreja preocupado, está passando pela tua mente, você chegou, levantou cedo, veio para o culto, veio para a reunião, aí você já está assim: nós temos que fazer o arroz e feijão, não sei quem vai chegar, pegar a panela lá na casa da minha filha, levou minha tupperware, não trouxe, deixa eu ver se ela vai trazer, tudo no culto. Irmão, eu estou falando sério.
São pensamentos que você tem no culto, e a hora que acaba a reunião, eu pergunto para você: o que foi que você ouviu da palavra? Você responda para você mesmo. Quantas vezes depois da mensagem você já levantou? Vamos fazer oração? Glória, ainda bem que acabou. Agora tem que sair daqui, te pegar o carro, se não passar no Savém, água. Responda para você. Quantas vezes você já fez isso? No meio de um culto, aonde o centro é o Senhor, aonde o foco é Deus, e Ele não estava sendo o centro. E quer mais? Satanás, ele viu que você não estava nem prestando atenção, nem fazendo nada na reunião. Aí você sai do culto, ele já começa a trabalhar fazendo tudo errado. E aí só falta uma confissão, e que infelizmente muitos já fizeram. Nossa, não está nem adiantando nada ir na igreja mais. Do jeito que você está indo para a igreja, está mesmo não. Irmãos, da hora que começa a reunião, da hora que você entrou por aquela porta, até a hora que você sair por aquela porta, às vezes num cafezinho que a gente está tomando lá no final, Jesus ainda pode usar alguém para nos dar uma palavra, nos dar uma direção, nos dar uma bênção, se a gente estiver ligado com Ele. Porém, o princípio que a gente precisa ter, volta lá em Abacuque, capítulo 3. Nós precisamos ter isso como princípio. Nós precisamos ter esse versículo, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e que os campos não produzam mantimento. Irmão, ainda que não aconteça nada. Porque entenda o que eu vou te falar. O objetivo do diabo, é claro, entenda. O que nós estamos? Nós estamos na igreja, nós somos crentes, e nós aprendemos de alguma forma que tem que acontecer tudo. E se não acontece tudo, não sei por que a gente aprendeu, ou alguém falou, tem que acontecer. Não, tem que acontecer. Tem que acontecer, mas ainda que não aconteça, ainda tem que acontecer, mas ainda que não aconteça, não vai mudar a minha atitude, a minha fé, a minha visão, o meu comportamento, a minha alegria. Não vai mudar, ela vai continuar sendo o Senhor. Vocês estão entendendo, sim ou não? A minha alegria vai continuar sendo o Senhor. No versículo de número 19, ele fala assim, ó: o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como o da serva, das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Diga graças a Deus. Irmãos, aquilo que aos olhos humanos é impossível, quando você está ligado com Deus, independente de que aconteça ou não. Vocês estão entendendo? Independente de que aconteça ou não. Independente. Eu estava vendo um testemunho de uma mulher nessa tragédia que teve aí lá no Rio Grande do Sul. E aí ela estava contando o seguinte: o pai dela, um homem de Deus convertido, e ela estava contando que o pai dela todos os dias ia na casa dela, lia uma palavra ali. Vou resumir para não ficar longo. E ela estava contando que
o pai dela, na semana daquelas tragédias todas ali, ele começou a falar para a família que Deus estaria para levá-lo. Que Deus iria levá-lo, e Deus iria levá-lo, e Deus iria levá-lo, tal, não sei o que, tal. E, né, claro, a família, pai, nada disso, e não sei o que, aquela coisa toda. Vou resumir para você. Ele chegou um dia, acho que foi no domingo, e ele chegou no domingo, meio, parece que despedindo das netas. Olha, eu não vou poder ver você se formar, aquela coisa toda, aquele negócio, vocês me desculpem e tal. Parece que arrumou a casa ali para ir embora. E aí ele pegou e chegou para a filha dele e falou para a filha dele, segundo o testemunho dela. Ele disse: olha, eu só não queria deixar os meus animais. Ele tinha, acho que o cachorro, gato, não lembro. Ele falou: só não queria deixar meus animais, porque ninguém vai conseguir. Eu queria que Deus me levasse, mas levasse meus animais. E tudo bem. Quando começou aquele negócio de chuva, aquela coisa toda tal, alguém ligou para a casa dela, da filha, e falou para ela, falou assim: olha, eu estou escutando aqui alguns gritos e tal, veio, soterrou a casa do teu pai e tal, e eu estou escutando alguns gritos e não sei o que, tal, aquela coisa toda. Resumindo, o pai morreu. E aí ela pegou e falou assim, olha, eu queria ter uma certeza de que meu pai não morreu soterrado, não morreu afogado. E vou continuar resumindo aqui. Ela disse que estava no hospital, o médico legista acharam, depois de alguns dias lá, não lembro quando, mas encontraram o corpo do pai. E aí o médico pegou e falou para ela, falou assim: olha, no corpo do teu pai não tinha água e nem barro. Realmente ele morreu. Só que nós encontramos o teu pai deitado, coberto, na cama. Porém, aonde ele estava, realmente cobriu tudo. Só que aonde ele estava, não entrou água. Não entrou água, não entrou barro. Nos pulmões, nas narinas do teu pai não tem barro, não tem terra, não tem água, não tem nada. E o médico falou: teu pai morreu dormindo. O teu pai morreu dormindo. Ela falou assim: porém, aquele deslizamento que deu matou todos os animais do pai dela. Irmãos, mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja, nossa fé não precisa ou não deve estar pautada naquilo que tem ou não tem. Mesmo que não tenha, todavia eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Todavia eu vou me alegrar no Senhor da minha salvação. E a oportunidade, vamos orar? Vixe, irmão, ora mesmo. Nossa, adora mesmo. Vamos falar com Deus? Fala mesmo, mas fala mesmo. Não pede oportunidade. Não sei se é o meu último culto. Alguns meses ou 2, 3 meses atrás, nós tínhamos aqui na igreja um irmão, e ele estava participando de um culto de manhã. E ele estava louvando a Deus no culto de manhã. Na segunda-feira de manhã, como diz um outro, né? A gente está na glória, a gente pode brincar, acordou morto. Estou brincando, mas falando sério. Mas na segunda-feira, foram acordar ele na madrugada, ele já não estava mais.
Mas ele estava aqui, irmão, na última santa ceia dele. E de verdade a gente sabia que aquele irmão, ele já não estava bem de saúde há muito tempo. Ele tinha uma batalha muito grande há muito tempo. Mas na força dele, ele era obreiro. Na força dele, ele era obreiro. Na condição dele, ele era obreiro. Não deixou de servir ao Senhor porque faltou saúde. Não deixou de servir a Deus porque faltou saúde. E você quer uma coisa? Senta com a família dele. Conversa com a família dele. Pastor, meu filho, o pai fala, era um menino, quase 60 anos, né? Mas era um menino assim, assim. Se você falar com a esposa, marido era assim, assim, assim. Mesmo que não haja. Pastor, mas olha, eu estou na igreja, mas não tenho. Eu estou na igreja, mas não sei o que. Eu estou na igreja, mas não sei. Eu estou na igreja, mas eu vou para o céu desse jeito, se for preciso. Se Deus quiser dar, Ele dá. Mas se Deus não quiser dar, Ele já tem. E todavia, em todo o tempo, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Irmãos, esse lugar tem que pegar fogo cada vez que a gente abrir os nossos lábios para orar. Esse lugar tem que incendiar cada vez que nós abrimos os nossos lábios, fechamos os nossos olhos para adorar ao Senhor. O amor do Senhor em nós tem que constranger os outros que estão à nossa volta. Senão, nós não estamos fazendo nada. Nós não estamos priorizando nada. Vocês estão entendendo, sim ou não? Vamos adorar? Vamos orar? Diferente agora? Vamos fazer para valer? Esquece quem está do teu lado. Perde. Ah, pastor, mas minha esposa, esquece ela agora. Fala, agora é eu e Jesus, depois eu vejo você, irmã.